do Senhor, irmãos, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão do domínio mundial que será exercido por um homem. Sabe, isso é tentador aos nossos ouvidos. Ouvir que um homem, primeiro, eu vou mostrar aqui, sobre, a gente vai para o YouTube, porque o assunto é esse, né? E eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó, cima. Anticristo, eu vou escrever. Anticristo. Escreva bem devagar. Catando milho, né? Olha, a gente vai ver aqui, inclusive tem alguns, né, que colocando Bolsonaro como anticristo, pessoas que não têm noção das coisas, né? Porque anticristo não tem nada a ver com uma pessoa que governa um país, como quer colocar aí também o Emmanuel Macron. Antes era o Obama, né? Agora Emmanuel Macron. Olha, note que tem muito assunto sobre o anticristo. Sabe, vende bastante, vira filme, né? São muitas matérias sobre o anticristo. A impressão que se dá é que já sabem tudo que vai acontecer. Deus jamais permitiria que o homem soubesse o futuro, jamais. Mas ninguém considera isso. Eles acham que já determinou tudo. Tem, inclusive, para quem não sabe, ou esqueceu, em 2017, tinha aí esse pessoal que falava do anticristo e continua falando até hoje. Eles estavam vendendo kits de orientação sobre como escapar na grande tribulação. Olha, fazendo comércio, né? Canais que falavam do anticristo. Estamos alertando os irmãos. E você que vai ficar, né? Ou mesmo que você não vai ficar, você não sabe, você não tem certeza. Então você compra esse kit. Esse kit, se não servir para você, você subir, então vai ficar para alguém, para sua família, orientando sobre como escapar do anticristo, como não negar a Jesus, o Messias, continuar na fé. Então eles estavam vendendo kits. Sobrevivência na grande tribulação. Olha os absurdos. Então tem pessoas que vêem a oportunidade, né, de fazer comércio. Então o que acontece? Veja aí, ó, tem muita coisa. Só que eu tenho uma pergunta para essas pessoas que acham que é um homem vai governar. Sabe que pergunta que eu faria? A seguinte pergunta: o que o anticristo vai fazer com a ONU? Alguém vai dizer, não, a ONU é que vai levantar o anticristo. Jamais. Jamais esquece, pare de viajar na maionese. A ONU foi criada justamente para que nunca mais haja um dominador mundial. Repetindo, a ONU foi criada, procure lá no Google, veja por que a ONU foi criada, justamente para que nunca mais aconteça de haver um ditador mundial. Para isso que a ONU foi criada. Para quem ainda não parou para pensar, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra, por causa do que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, e o personagem principal lá, que representava o lado ruim da coisa, era o Hitler. Para que não levantasse mais nenhum Hitler, a ONU foi criada. Então, se antes da ONU poderia acontecer de haver um governador mundial, depois da ONU acabou todas as oportunidades dos malucos querer governar o mundo inteiro. Não tem mais como. A ONU não permitirá. Agora, o pessoal falou, não, é Emmanuel Macron. Vamos supor, vamos viajar nessa maionese aí, vai, do Emmanuel Macron. Vamos supor que seja. Né? Inclusive aqui, ó,
Macron é o anticristo. Vai viajando na maionese, vai. Inclusive aqui, ó, Leandro Quadros. Aqui, com certeza, ele diz que não. Né? Porque Leandro Quadros é adventista do sétimo dia. Ele acredita que é o Papa, que é a besta. Né? Ficou pior ainda, que o Papa nunca mais vai governar sobre o mundo. Jamais. A Igreja Católica já caiu, jamais vai subir no poder como era antigamente. Jamais. Isso é viajar num mar de maionese, acreditar nisso. Né? Ainda mais dizer que a marca da besta é guardar o domingo. Isso daí é coisa... Meu Deus do céu. Não dá nem para comentar sobre isso. Isso daí é querer acreditar em ideias antigas, antiquadas. Então, o que acontece? A gente vê, né? Porque acontece hoje de o pessoal falar que é Emmanuel Macron. Tem muita gente por aí. Né? Não estou achando agora, mas isso tem, com certeza. Vocês sabem que a maioria dos canais aí estão acreditando nisso. A maioria dos canais, estou dizendo sensacionalista, né? Estão acreditando nisso. Então, vamos continuar o que eu estava falando aqui. Vamos supor que Emmanuel Macron realmente fosse o tal anticristo, né? O homem anticristo. E aí, ele teria que convencer os principais governantes do mundo a dissolver a ONU. Tipo, não, para que a ONU? Vamos acabar com a ONU. Não tem mais necessidade de os países se juntarem. Vamos fazer o seguinte, deixa Emmanuel Macron falando, eu estou assim, imaginando, viajando na maionese junto com esse povo que acredita. Emmanuel Macron falaria mais ou menos assim, gente, vocês sabem que eu sou bonito, hein? Emmanuel Macron falando, vocês sabem que eu sou um galã, eu pareço muito com o anticristo lá dos filmes, viu, de Hollywood. Então eu sou o anticristo. Então agora vocês aí, governantes mundiais, têm que entregar o governo para mim. Viu? Eu vou governar sobre vocês. E é o seguinte, vamos acabar com a ONU. Para que a ONU? Não precisa da ONU, não. Deixa eu governar. Sabe, eu fico pensando mais ou menos nesses termos. Porque não tem outra maneira. Como é que ele vai convencer a Rússia? Como que ele vai convencer os Estados Unidos? Como que ele vai convencer a China? Deixar ele governar sobre eles. Gente, é uma viagem muito grande isso. Sabe? É uma coisa fora do comum, é absurda. Não tem cabimento de que um homem consiga derrubar a ONU. Não tem cabimento que um homem consiga dissolver a ONU para ele governar. Isso é uma ideia mirabolantíssima que não tem... Isso é um fruto da imaginação. Nem em Alice, o País das Maravilhas, teria uma coisa dessa. Isso é um absurdo. Agora fala, puxa vida, então peraí. Se não tem como um homem convencer governantes orgulhosos, governantes cheios de si, como é o governo dos Estados Unidos, como é o governo da Rússia, como é o governo da China, convencer a entregar o governo para ele, então como? Cadê esse anticristo? Quem é o anticristo? Gente, o anticristo já está aí. Não, mas tem que ser um homem. Não. No texto de Apocalipse, capítulo 3, 18, diz que é número de homem, é número de um homem. Não fala que... Encontra um texto, por favor, onde está escrito, em textos escatológicos, escrito assim, que a besta será um homem. O Apocalipse não existe a palavra anticristo. A palavra anticristo não existe no Apocalipse. E também no Apocalipse não é usado termos, tirando ali do capítulo 13, 18, que fala que é número, não é um homem, é número de homem. Tirando dali, você não vai ver nenhuma menção bíblica ali no Apocalipse, uma menção apocalíptica, referindo-se à besta como um homem. Não tem menção. Tipo, deveria ser assim então. Você achar um texto no Apocalipse escrito assim, e este homem, cujo número é 666, está escrito isso? Não, não está. Não há menção no Apocalipse que deixe claro que a besta é um homem.
Não há menção no Apocalipse dizendo que a besta é um homem. O capítulo 13, 18 diz que a besta é número de um homem, não é um homem. E nós vemos também em 2 aos Tessalonicenses, Paulo falando também sobre que homem do pecado, filho da perdição. Ali, naquele momento, Paulo está citando um texto, eu já mostrei em vídeo meu, ele está citando um texto que está escrito em Ezequiel capítulo 28, onde faz uma referência ao rei de Tiro. E lá sim tem a palavra homem, dizendo que esse homem pensou no seu coração como se fora Deus, e se assentou na cadeira de Deus. Então, é de lá que Paulo tirou esse texto. Então, quando se faz essa leitura das Escrituras, em comparação com o texto de Paulo, então eles iam entender que aquilo que estava falando lá no Antigo Testamento ia ter um cumprimento, mas não é exatamente aquilo que Paulo estava falando. Inclusive, ele faz uma ressalva, ele diz assim, Tessalonicenses capítulo 2, né? Ali na leitura, tipo versículo 6, versículo 5, por ali assim, que vai encontrar essa menção que eu vou dizer agora. Ele diz assim, irmãos, eu já falei sobre isso, quando nos encontramos, quando estivemos discorrendo sobre esse assunto, eu já falei sobre isso. Então note que Paulo não precisou especificar ali do que ele estava falando. Por quê? Os irmãos já tinham em mente uma conversa anterior sobre o assunto. Então, para nós que pegamos e lemos ali, não vamos entender o que realmente ele queria falar ali, porque ele estava falando com os irmãos e dizendo, lembra que nós conversamos sobre isso? Então eles juntaram aquilo que já tinha sido conversado com aquilo que Paulo estava falando, para poder entender o que Paulo estava dizendo ali. Não há menção clara na Bíblia de que o anticristo, ou seja, a besta, seria um homem. Inclusive o próprio João, que escreveu o Apocalipse, preste atenção nisso que eu vou falar agora. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, o que foi que ele diz? Ele diz, olha, ouviste que vem o anticristo. Olha que interessante como o João fala. Ouviste que vem o anticristo. Mas muitos se têm feito anticristos. Note que João não endossou essa questão de que o anticristo é um homem. Inclusive João escreveu o Apocalipse, João que escreveu a sua epístola, as suas 3 epístolas, ele também escreveu o Apocalipse. E na sua epístola ele menciona a palavra anticristo. Só que quando escreveu o Apocalipse, João não usou a palavra anticristo. Isso dá a entender o quê? Que João não endossa a ideia de que o anticristo seja um homem. Ele não endossa essa ideia. E Paulo também não. Porque Paulo falou assim, o mistério da injustiça já opera. O que ele quer dizer com isso? O mistério da injustiça já opera. Quer dizer, esse tipo de governo escatológico já está governando agora. É isso que ele quis dizer. E o que é? É a política, gente. É a política, é o governo. E naquela época, Roma estava governando. O sistema de governo que temos hoje é o mesmo romano. Foi adotado esse tipo de governo. Existe até hoje. O mistério da injustiça já opera. Ou seja, esse sistema, homem do pecado, filho da perdição e tal, ele já existe. É isso que Paulo quis dizer. Já está operante. Já está operando. Agora, vamos lá que eu vou mostrar aqui. Por que eu fiz toda essa conversação antes? Porque eu vou mostrar que a ONU é a besta. Por quê? Porque basta uma leitura do capítulo 7 de Daniel. E depois a gente vai lá para o capítulo 13, a partir do versículo 1 de Apocalipse. Vamos ver que são as mesmas características que estão lá em Daniel e estão no capítulo 13 de Apocalipse. E no capítulo 7 de Daniel está referindo-se a quem? Nações, Babilônia, Medos e os persas,
Grécia e Roma. Então, quando lemos lá em capítulo 13, versículo 1, devemos entender o quê? Que o animal lá do capítulo 13, versículo 1, tinha as características desses 4 animais de Daniel. Então devemos entender que ali no capítulo 13 de Apocalipse está falando dessa união, a união dessas características, para formar um só, um animal só, uma besta só, em vez de 4 bestas. Uma besta só, uma fera só. E aí se formos entender que estamos vivendo agora, esse tempo, quem é que está operante agora que tem essas características? É a ONU. Por quê? Porque a ONU é a união das nações. Uniram-se as características das feras e se tornou uma só. É isto. E por que fala besta? Que quer dizer fera, besta fera. Por que fala besta? Porque em contraponto está o cordeiro. O cordeiro, geralmente, ele é presa da fera. O cordeiro, a fera preda, caça, mata o cordeiro. Então, sempre tem essa questão na Bíblia. Céu e inferno, luz e trevas. E também existe o cordeiro e a fera, a besta. Então, a besta por quê? Porque é ao contrário do cordeiro. É isso. Então, o que é que está contra Cristo agora? Que preda a igreja, que destrói a igreja de Cristo? É a ONU, gente. Agora você fala assim, e a imagem da besta? O que seria a imagem da besta? Pasme o que eu vou dizer agora. Adorariam a imagem da besta, se prostrariam diante da imagem da besta. O que é a imagem? A besta é a ONU. A ONU, se formos resumir em uma palavra, o que é? É o Estado. O Estado. E o que é a imagem do Estado? O que é a imagem do Estado? É só vocês parar para pensar. Existe a imagem do Estado. E essa imagem do Estado, ela é adorada. Então, eu estou continuando aqui porque passou um carro de som na rua aí e fez um barulhão. Então eu dei pause aqui, agora estou continuando. Né? Então eu estava no que mesmo? Eu estava falando que a besta é a ONU. E a imagem da besta seria adorada. E falei, pasme, o que seria a imagem da besta? Note que existe sim imagem do Estado. E ela é adorada, homenageada, e é prestado reverência diante dessa imagem. E digo mais, é prestado reverência diante dessa imagem mais do que a Deus. Não, se viu isso, rapaz? Que imagem? Do que você está falando? Onde se viu isso? Tá. Você sabia que a bandeira dos Estados Unidos, quando é feito alguma coisa, um filme, alguma coisa assim, tem que haver uma aparição, pelo menos uma vez, da bandeira dos Estados Unidos? Você não sabia disso? É obrigatório. O pessoal lá dos Estados Unidos, eles têm barulheiro de moto, ele tem que prestar reverência à bandeira. A bandeira lá nos Estados Unidos é considerada mais importante do que até reverência a Deus. Isso é adoração ao Estado. E ultimamente, aqui no Brasil, nós temos visto isso, essa fomentação para elevar o Estado, prestar homenagens ao Estado, fazer reverência diante do Estado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando há uma apresentação da ONU, olha, a ONU, aqui é uma apresentação da ONU. O que tem lá? Tem muitas bandeiras. Então o que é as bandeiras? As bandeiras são a imagem do Estado. São a imagem da ONU. E deve-se prestar reverência diante, como se for a imagem de um Deus.
Ou vocês nunca pararam para pensar? Deus não tolera isso. Deus não tolera feituras de imagem e que prestem reverência diante de imagens. Ainda mais se essa imagem for de uma coisa que diz: nós te damos as coisas que você precisa, que o Estado fala isso. Nós é que fazemos você ter condição de viver. Nós é que fazemos as ruas que você anda. Nós é que providenciamos a água que você bebe. Nós que providenciamos os alimentos que você come. Nós é que fazemos, nós, o Estado. Vocês estão parando para pensar? Deus não tolera isso. Mas as pessoas não interpretam mais espiritual as coisas. As pessoas interpretam só material. O anticristo é um homem de carne e osso. Né? E vocês têm que fugir para o deserto, hein? Compra meu kit aqui de sobrevivência na grande tribulação, que aí vocês escapam do anticristo. É isso que estão fazendo por aí. A coisa já está em atividade, já está acontecendo agora. E ninguém está percebendo nada. Porque Satanás age na surdina. Ele não vai agir com ações assim, declarado. Ele é enganador. Ele vai enganar. Como Paulo disse, que Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E a ação deste iníquo será segundo a eficácia de Satanás. O que Paulo quis dizer com eficácia de Satanás? É só lembrarmos do Éden. Satanás teve eficácia lá no Éden? Teve. Ele conseguiu derrubar o homem. Quando Paulo diz, é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, Satanás foi eficaz lá em derrubar o homem? Sim. Então a ação desse iníquo, que não é um homem, é o Estado, será segundo a eficácia de Satanás. Isso é, vai conseguir. E está conseguindo. E a igreja já era. Posso até usar essa palavra. Então vamos lá, quer ver? Eu vou escrever aqui. Inclusive já... Vamos ver aqui. Se eu já... eu já coloquei aqui, ó. Significado de uno. Alguém vai dizer assim, mas não é uno. É ono. É o contrário. Aí você escreveu significado de uno e não de ono. Acontece que eu vou buscar aqui agora o significado. Né? Eu vou bater aqui no teclado, aqui no Enter, e você vai ver o significado. Quer ver? Olha aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Veja aí. Olha o que significa uno. Uno significa único no gênero. Não, rapaz, mas não é uno, é ono. Aguarde, daqui a pouco você vai ver. Único no gênero ou espécie. Singular. Quem é isso, hein? Quem é único no gênero, quer dizer, não existe outro igual. Singular, quer dizer, não tem outro igual. E é quem que é? Deus é... Está escrito aqui embaixo, Está sugerindo aqui, tá vendo? Então veja bem, a ONU quer ser uno. Quem colocou esse nome de ONU já sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque é a Organização das Nações Unidas. O que isso quer dizer? Quer dizer, unindo-se as nações vai se tornar uno. Vai se tornar como Deus. Tá vendo? Querendo parecer Deus. É Deus. É que aqui, tá assim muito pequeno, né? Tá ruim de ver. Eu vou dar um pouco de zoom aqui. Eu aproximei aqui, como dá para ver. Olha, uno. O significado ficou mais claro agora, Único no gênero ou espécie, singular, Então, note que aqui tem uma sugestão, Deus é colocou aqui entre aspas, por quê? Porque Deus é um. Deus é um. Então, a ONU quer ser o quê? Quer ser igual a Deus. É isso, Tá vendo? Agora, isso faz a gente lembrar o quê? Isso faz a gente lembrar da Torre de Babel.
Não, rapaz, você não está entendendo. Alguém vai dizer, você não está entendendo, rapaz. Deus gosta que as pessoas se unem. Deus é a favor de que as pessoas se unem. Não é, não. Por quê? Porque está escrito lá no capítulo 11 de Gênesis, na Torre de Babel, que quando os homens resolveram se juntar para fazer uma torre, para ficar tudo unido, tudo na paz, tudo de bem, não haveria guerra, não haveria mais nada, o que foi que Deus falou? Eia, desçamos, vamos ver o que os homens estão fazendo. Porque eles se juntaram. E isso não é uma coisa boa. Veja que Deus não gosta disso. Porque quando o homem se junta, ele se torna prepotente e começa a achar que não precisa de Deus, que é o que está acontecendo hoje. Agora alguém ainda vai dizer, rapaz, mas isso daí é um uno. Isso daí não é ONU. Isso daí é uno. Tá bom, vamos buscar aqui mais para baixo. Aqui. Nós vamos rolar aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. O que significa a sigla UNO? Olha isso. Vamos ver o que significa a sigla UNO? Ó, nós estamos falando de UNO aqui, ó. Ó, UNO é único no gênero, que é Deus, não existe outro igual a ele, ou espécie, né? Singular, que é Deus. Agora desfocou. Desfocou agora. Tem que fazer aqui para focar novamente. Porque a tela está toda branca. Aqui. Então vamos lá, ó. O que significa a sigla UNO? Vamos ver agora então o que significa? Olha aí o que significa. Tá vendo o que significa a sigla UNO? É isso que significa, ó. Por quê? Porque para nós é ONU. Mas lá nos Estados Unidos eles escrevem UNO. Eles não escrevem ONU, escrevem UNO. Quem então ficou incumbido de escolher esse nome, sabia muito bem o que estava fazendo. Eles colocaram como que substituindo Deus. Agora os homens vão decidir, não precisamos mais de Deus. É isto. Olha o que significa UNO. Organização das Nações Unidas. É isso que significa. Quer ser como Deus, querendo parecer Deus. Depois eu vou continuar falando mais sobre isso. Eu tenho lá, ou aliás, aqui no meu canal, uma playlist com 7 vídeos mostrando, lá no meu outro canal, Gemanomo, também lá, Gemanomo Wiki, lá é 4 vídeos, está mais resumido, mas no meu canal, Deciro Leal, é 7 vídeos, o estudo completo mostrando que a ONU é a besta, calculando sobre o número 666. Então vocês podem verificar lá. Até agora, ó, eu estou mostrando que a ONU quer ser como Deus. Por quê? Porque Deus é uno. E a ONU quer ser como Deus. E Babel, lembramos que quando os homens quis se juntar, se unir, Deus interveio para acabar com isso. E lá, interessante que Deus, ele fez com que os homens não entendessem a linguagem dos outros. E aí que se formou as nações. Lá, então, é que se formou as nações, no capítulo 11 de Gênesis. E o que vemos agora é que as nações intentam novamente fazer uma Babel. Só que essa Babel não é aquela Babel feita de tijolos. Essa Babel, ela é uma Babel feita, o que chamamos de globalização. Eles todos estão unidos e pode estar cada um dentro da sua casa, mas pode estar unidos numa mesma ideia. E sabemos que a ONU está fazendo leis que não respeitam a palavra de Deus. Leis que contrariam a palavra de Deus. Então continuar acreditando que vai vir um anticristo, que vai ser um homem, que ele vai ter que convencer a ONU, derrubar a ONU, dissolver a ONU, isso é viajar na maionese. Porque isso não vai acontecer. O anticristo já está aí. Anticristo é aquele que é contra Cristo. E sabemos que a intenção da ONU sempre foi ficar contra Cristo. Inclusive tem canais aí que comentam sobre a agenda da ONU que contraria a vontade de Deus. Interessante que nunca pararam para pensar que os homens unidos
assim como o corpo de Cristo são homens, pessoas unidas, que faz o corpo de Cristo, essas pessoas que são contrárias à vontade de Deus unidas, faz o corpo da besta. É o óbvio. Então, quem quiser ver mais detalhe, entra no meu canal, procura a playlist, 7 vídeos, e vai ver o cálculo que prova que a ONU é a besta. Obrigado por ter visto meu vídeo, Deciro Leal.